Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará, tá? E aqui a gente vai dar início à nossa primeira aula da disciplina de equações diferenciais ordinárias, tá? Bem, então antes de tudo, aqui na tela a gente tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota. Então você pode estar pausando o vídeo, tá? Você está lendo e também você encontra este texto lá no Classroom, ok? Bem, então a nossa disciplina, que é a disciplina de equações diferenciais ordinárias, então aqui a gente chama de EDO, tá? Então, de forma geral, a gente vai estar nessa aula fazendo a introdução a equações diferenciais, tá? Mas no decorrer de todo o curso, a gente vai estar tratando das equações diferenciais e aí tem o ordinárias no final, que no decorrer da aula a gente vai falar o que significa essa última palavra, tá? Então, popularmente é a disciplina de EDO. Então, nessa aula a gente vai fazer uma introdução, tá? A gente vai ver definições básicas, nomenclaturas, a gente vai ver a classificação desse tipo de equações diferenciais, o que seria solução, tá? Então a gente vai estar trabalhando isso no decorrer da aula, ok? E aí resolver no meio, no desenvolvimento dessa teoria aí, né? A gente vai fazendo alguns exemplos, tá bom? Então bem, então antes de tudo, aqui a gente tem essa terminologia, tá? Que é uma ferramenta que vai aparecer bastante, que são as derivadas, tá? Que são as derivadas. Então, aqui a gente recorda da disciplina de cálculo, né? Até cálculo 1 mesmo, não precisa nem ser cálculo 2. Eu acho que eu acho que é interessante que para você poder acompanhar, você tem que ter pelo menos uma disciplina de cálculo 1, tá? E também seria interessante cálculo 2, porque a gente vai estar trabalhando com integrais, ok? Mas acredito que todos aqui já tenham isso na bagagem. Então, bem, só recordando, aqui a gente tem uma função, tá? Então a gente pode estar considerando aqui uma função y igual a f de x. Então a derivada dela, né? A gente pode estar denotando por dy dx, né? E aí que é igual, né, a f', que é a notação que a gente usa para denotar as derivadas, tá? Aproveita aqui a oportunidade para a gente estar recordando alguns pontos. Então, isso eu estou derivando uma vez, né? Se eu quiser derivar duas vezes, certo? Então, eu posso estar utilizando esta notação aqui, tá? Então, que também eu posso estar utilizando duas linhas aqui, ok? Então, de forma geral, você tem essa notação. Você tem outra notação também que você pode estar utilizando, né? Então, a gente tem aí que uma é dy dx, tá? Outra notação que a gente vai estar utilizando, isso a gente de momento para outro a gente passa a utilizar uma ou outra, tá? É y', tá? E uma outra também é quando você coloca o número aqui entre parênteses, tá? Essa é interessante, tá? Quando você está derivando muitas vezes. Então, se por exemplo você tem y', quando são duas derivadas, y duas linhas. Quando são três derivadas, três linhas. Quatro derivadas, quatro linhas. Aí já começa a ficar estranho, né? Então, nesse caso, já fica bem interessante você usar essa notação, tá? Que você coloca o 4, aí para não confundir com uma potência, né? Aí você coloca entre parênteses. Então, entre parênteses está indicando a quantidade de vezes que você está derivando, tá? É a ordem de derivada. Bem, então essas são só anotações, ok? E aí, então, e como essa derivada é feita, né? Então, é feita na prática por o uso de várias regras, né? Que aí a gente já vê lá na disciplina de cálculo, ok? Então, por exemplo, para recordar, né? Se a gente deriva essa função aqui, tá? Então, a gente vai ter o que, né? Que dy
dx vai ser igual a derivada da exponencial é a própria exponencial, ok? Só que você vai ter que usar a regra da cadeia e vai ter que derivar esse termo x ao quadrado. Então vai ficar derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Então você tem essa expressão. E aqui, né? Aqui é justamente o seu próprio y, né? Então você pode escrever ainda como 2xy. Então, você pode dizer que y' é igual a 2xy, tá? Isso daqui é uma expressão, tá? Então observe, quando você derivou, né? O que está acontecendo? Nessa expressão aparece a derivada de y, né? E observe que aparece y novamente, tá? Observando que essa exponencial aqui de x ao quadrado é y, é a própria função y, tá? Bem, e por que eu fiz isso, né? Porque geralmente quando a gente quer derivar, a gente derivaria e deixaria dessa forma, tá? Só para você notar esse fato, tá? Que é quando eu observo ali que a exponencial de x ao quadrado que ficou aqui, né? No caso que apareceu aqui, eu estou escrevendo como y, só para observar essa expressão, como ela é interessante, tá? Que nessa expressão aqui, eu tenho uma derivada de y e tenho também escrito na mesma equação a própria y. Muito bem. Então, pronto. Aqui a gente vai falar sobre o problema que a gente vai ter que resolver durante toda essa disciplina, tá? Que é o seguinte. Aqui na lâmina anterior, o que eu tinha? Eu tinha a função, aí eu derivei e encontrei uma expressão que ela satisfaz, tá? Então, o que era que eu tinha, né? Eu tinha a minha função, que era y igual a exponencial de x ao quadrado. Quando eu derivei, eu vi, né, que essa função, ela satisfaz essa equação aqui, ó. Ok? Mas bem, tá? Na verdade, o nosso problema é partir, né? Nosso problema é o seguinte, é quando for dada, não a função, tá? Mas é quando for dada essa expressão, por exemplo. Então, dada uma equação desse tipo, né? Como a derivada de y igual a 2 vezes x, y, você encontrar, né? De algum modo, isso daqui é o que a gente vai desenvolver, certo? Isso daqui é o que a gente vai desenvolver ao decorrer da disciplina. Então, a gente vai encontrar, de algum modo, tá? Uma função y igual a f de x que satisfaça essa equação. Então, para esta equação aqui, a gente já viu que uma função que satisfaz é a função y igual a exponencial de x ao quadrado, tá? Mas, de forma geral, a gente vai ter, o problema vai ser esse, vai ser nos dada uma equação, tá? E você quer uma função, tá? Você quer uma função que satisfaça essa equação, tá bem? É interessante aqui, porque agora você busca, você está com uma equação e a solução dela é uma função. Geralmente, quando você estava trabalhando com equações, as soluções eram números, né? Então, por exemplo, quando você estava com uma equação quadrática, né? Você tinha, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, você tinha uma equação aqui, a solução, né? A solução que você encontra por Bhaskara seria dois valores, digamos, que são as raízes, x1 igual a 2, por exemplo, e x2 igual a 3. Então, suas soluções aqui, você está atrás de números, tá? Você está atrás de números. Você está atrás de números. E aqui, o que você quer, né, são funções, tá? Então, o que vai ser a solução do seu problema aqui serão funções. Então, você está atrás de descobrir funções, tá? E esse, de algum modo, né? Então, isso daqui é a teoria. Essa daqui é a teoria que a gente vai desenvolver na disciplina, tá? A gente vai desenvolver isso daqui.
durante o nosso curso. Tá? Então a gente vai ver várias técnicas, tá? Então, por isso que nessa primeira aula a gente vai classificar vários tipos de equações, porque dependendo de como seja sua equação, a gente vai ter técnicas diferentes para a gente ir resolvendo, tá bom? Então, bem. Então, antes de tudo, né, a gente vai precisar definir com clareza, né, o que é uma equação diferencial. Porque, bem, aqui nesse cantinho, né, a gente tem, por exemplo, uma equação, mas é uma equação numérica. Então, o que é uma equação diferencial? Tá? Então, a definição mais precisa seria essa. Ela é uma equação, tá? Ela é uma equação, mas que ela contém, na verdade, derivadas, tá? Então, aqui está uma palavra-chave. Então, derivadas ou diferenciais, tá? De uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes, tá? Variável dependente por exemplo, quando você tem y igual a x ao quadrado, tá? Então, porque a sua variável y, ela depende da x ao quadrado, ok? Perdão, depende de x. Então, a y é a dependente, né? É função de x, e x, ela é a independente, é aquela variável que denota geralmente espaço ou tempo, tá? E a dependente é a função que você está derivando, em outras palavras, tá? Então, bem, uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial, tá? É uma equação onde vão estar sendo envolvidos termos de derivadas, tá? Então, é isso. E aí você tem, né, as variáveis que você está derivando e as variáveis em relação às quais você deriva, ok? Então, por exemplo, aqui, tá? O que é que você tem? Você tem dy dx menos 7y igual a zero. Então, isso daqui, né, como tem uma igualdade, é uma equação, tá? Então, isto daqui é uma equação. Aqui, quem são as variáveis dependentes, né? São as variáveis em relação... são as variáveis que você está derivando. Então, no caso, y. Y aqui é variável dependente, tá? Quem é variável independente? É em relação a qual você deriva. Então, y aí é dependente e x é independente, tá? Bem, e aqui, essa é uma equação diferencial, como eu já falei, tem uma igualdade aí, né? Tem um sinal de igual, então é uma equação. E aí, como envolve uma derivada, então aqui, ó, você tem uma derivada, tá? Então, isso daí é uma equação diferencial. Então, y, né? Y é a dependente, botando assim, e aí x é a variável independente, tá? Ok? Bem, aqui, vamos olhar aqui agora, nesse outro exemplo aqui, você tem o quê? Bem, tem-se derivadas? Tem. Aqui, ó, derivada, aqui é derivada parcial, né? Aí geralmente já pode ter visto, acho que em cálculo 2, derivadas parciais, que aí a notação é esse derrom aqui, tá? Bem, então aqui eu tenho derrom U, derrom T, então isso daqui é uma derivada, tá? Aqui eu tenho derrom ao quadrado U, derrom x2, tá? Então aqui também é derivada. Eu tenho um sinal de igualdade, então isso é uma equação onde estão sendo envolvidas derivadas. Então isso daqui é uma equação diferencial, tá? É uma equação diferencial. Quem é a variável dependente aí? Variável dependente aqui é U, tá? Quem são aqui? Eu estou derivando em relação a t e em relação a x. Então, t e x aqui são as variáveis independentes, tá? Dependentes e independentes, ok? Bem, nesse outro exemplo aqui, o que é que você tem? Aqui, ó, se você observar,
ele está envolvendo as diferenciais, tá? Está envolvendo diferenciais. Mas aí, você pode reescrever aqui, né? Se você dividir tudo por dx, então vai ficar x dy dx mais y igual a zero, tá? Então, isso daqui é uma equação, porque tem essa igualdade aqui. Tá? Diferencial, eu já tinha visto aqui que eu tinha as diferenciais, mas aqui também está bem explícito a minha derivada. Então, isso daqui é uma equação diferencial, tá? Quem são as variáveis dependentes? No caso, y é a variável dependente, tá? E x é a independente, tá? Então, y é quem eu estou derivando e a independente é em relação a quem que eu estou derivando, tá bom? Bem, nesse outro exemplo aqui, é uma equação, eu tenho essa igualdade, e envolve derivadas, né? Aqui eu tenho a segunda derivada de y, aqui eu tenho a segunda derivada de y, tá bom? Aqui a variável dependente é y, a derivada independente ela não está explícita, tá? Então, não foi explicitada, mas existe, em relação a quem que eu estou derivando y. Pode ser x ou t, vai depender da variável que eu esteja escrevendo no momento. Bem, aqui é uma equação diferencial, sim, eu tenho uma igualdade, tá? Envolve derivadas? Sim, tá? Envolve derivadas. Está aqui uma derivada de y, então, uma equação envolvendo derivada já é uma equação diferencial. E aqui, eu tenho o que, né? Eu tenho uma derivada aqui, ó, então, envolve derivadas, eu tenho aqui a igualdade, então me dá uma equação, então é uma equação, envolve derivadas, tá? E aí, então, eu tenho uma equação diferencial. Nesse caso, y é a dependente e x, né, é a independente. Ok? Bem, certo? E aí, vocês podem olhar aqui, né, nesses 6 exemplos que eu dei, que já foram poucos, mas vocês já podem perceber que tem uma diversidade muito grande de equações diferenciais, tá? Tem umas que já são mais próximas de outras, né? Já são mais semelhantes, tá? Mas tem-se uma variedade muito grande, tá? Então, a partir daí, é interessante a gente classificar, tá, essas equações diferenciais. Até porque, né, como eu já comentei, dependendo do tipo, né, dependendo, na verdade, da forma dessa equação diferencial, da classificação que ela vai ter, a gente pode atacar, né, essa equação diferencial na tentativa de resolvê-la de modos diferentes, tá? Então, pode ser que a gente tenha estratégias diferentes dependendo da forma dessa equação diferencial. Então, aí mais um motivo para que a gente faça uma classificação. Então, bem, aqui as principais classes de classificação, né, que serão feitas, a gente vai classificar por tipo, ordem, tá? Por tipo, ordem e linearidade, ok? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, classificação por tipo, ok? Então, são dois tipos. A gente tem a equação diferencial ordinária e a equação diferencial parcial. Então, a diferença aqui, ó, é nesse O e nesse P, tá? Então, essa equação diferencial ordinária é porque na minha equação terão somente derivadas ordinárias, tá? Derivadas ordinárias. Então, que é aquela dy, dx, né? Du, dt, certo? São as equações ordinárias. Bem, e nas equações diferenciais parciais, tá? Porque são envolvidas equações, ou melhor, derivadas parciais,
tá? Então, os nomes já são bem sugestivos, ok? Então, a gente costuma chamar a equação diferencial ordinária de EDO, tá? A gente usa essa sigla. E as equações diferenciais parciais, tá? A gente chama de EDP. Então, o objetivo da nossa disciplina são estudar as ordinárias, tá? São as EDOs, ok? Então, bem, então se você observar, ó, então aqui envolve a derivada ordinária, aqui ó, é uma derivada ordinária, aqui também derivada ordinária, tá? Ó, aqui, né? Eu posso estar reescrevendo, né? Quando eu divido por dx, por exemplo, vai ficar y menos x mais 4x dy dx igual a zero, tá? Posso estar escrevendo desse modo. Então, aqui, ó, tem essa equação, essa derivada, que também ela é ordinária, tá? Essas derivadas também são ordinárias, tá? Então, aqui, todas essas equações envolvem somente, tá? Envolve somente derivadas ordinárias. Então, todas essas são equações diferenciais ordinárias, ou seja, EDOs, tá? Então, nas parciais, observe, né? Eu já tenho aqui, ó, derrom U, derrom T, tá? Então, eu tenho derivações parciais aqui, ó. Aqui, derrom quadrado U, derrom x2, também derivadas parciais. Aqui, ó, derivadas parciais, tá? Derivadas parciais, derivadas parciais, derivadas parciais, tá? Então, aparecem derivações parciais, tá? Então, essas são EDPs. Mas aí, o objetivo, tá, do nosso curso é estudar as EDOs, ok? Então, aqui a gente já está eliminando uma classe de tipo de equações diferenciais, tá? E essas, sim, já são bem mais complexas e também tem muitas aplicações interessantes na parte de EDP, tá? É um mundo muito vasto, muito grande, mas a gente vai se concentrar nas EDOs, que é até um pré-requisito para se estudar EDP, a gente entender bem a EDO, tá? E também elas são de soluções mais acessíveis, tá? Então, bem, a outra classificação que a gente vai estar fazendo é em relação à ordem, tá? Então, a ordem da equação, o que é? Ela é a ordem da derivada de maior ordem. Engraçado, né? A ordem da derivada de maior ordem. Então, bem, vamos ver o que seria isso. Então, primeiramente, eu vou fazer o que? Tá? Eu vou olhar as derivadas que aparecem na minha equação, tá? E aí eu vou olhar qual é a maior ordem de derivada que eu tenho. E essa vai ser a ordem da equação, tá? Bem, aqui, ó, esse termo, tá? Que y, nessa equação aqui, né? Y é a minha variável dependente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho só a minha própria y. Então, geralmente, quando aparece y, ela é de ordem zero. Não tem derivada ali, então é ordem zero, tá? Bem, aqui eu tenho uma derivada, tá? Então, eu tenho uma derivada. Então, minha maior ordem de derivada aí é 1, tá? Então, eu digo que ela é de primeira ordem ou ordem 1, tá bem? Certo. Aqui, por exemplo, se você olhar, tá? Aqui, ó, eu tenho no segundo exemplo, né? Aqui eu estou derivando y, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma derivada de ordem 2, tá? Aqui eu tenho uma derivada de ordem 1, aqui é ordem 0, tá? Então, minha maior ordem de derivação é 2, tá? Então, minha maior ordem de derivação é 2, então eu posso dizer que ela é de segunda ordem ou de ordem 2, tá? Aí você pode, por um instante, olhar, né? Dizer assim, mas eu tenho esse 3 aqui, tá? Então, não seria de ordem 3? Não, porque esse 3 aí, ele é apenas um
um expoente, tá? Ele é um expoente. Ele não está me dando derivadas, tá? Ele não está me dando derivadas. Então, derivadas eu só tenho ali a d2, né? d2y dx2, tá? E a dy dx. Aí está sendo elevado isso ao 3. Mas esse 3 aí é um expoente. Não é ordem de derivação. Não está me dando derivação nesse 3 aí, tá? Esse 3 é só um expoente. Muito bem. Aqui, né, quando você divide por dx, aqui quando você divide por dx, você vai ter um dy dx, tá? dy dx. Então, isso daqui ele vai ter ordem 1 ou primeira ordem, tá? Bem, e aqui? Aqui, ó, você tem o quê? Aqui você tem uma derivada de ordem 2. Aqui você tem uma derivada de ordem 2. E aqui você tem uma derivada de ordem 5, tá? Então, isso daqui tem ordem 5 ou é de quinta ordem, tá? Então, é você olhar qual é o maior índice de derivação que você tem no termo, tá? Então, com isso, você consegue classificar. Então, nessa disciplina, primeiramente a gente vai estudar as EDOs de primeira ordem, tá? Depois, as de segunda ordem, ok? E este é o grau de dificuldade, tá? Então, primeiramente de ordem 1, depois de ordem 2, ok? Bem, de forma geral, tá? Uma EDO, ela de enésima ordem, tá? Ou seja, de ordem N, ela frequentemente pode ser representada por esse símbolo, tá? Ou seja, aqui simplesmente a gente diz que é uma função, tá? Que depende de quem? Depende de x, que é a sua variável independente, de y, tá? De y, que é a sua variável dependente, e de todas não, né? E das suas derivadas, sim, de todas as suas derivadas até a ordem n, né? Porque eu estou falando aqui da enésima ordem, então eu tenho que ter aqui dependência até, tá? Da enésima derivada, tá? Pode ser que nessa função, em relação à terceira coordenada, ela não dependa, tá? Mas é uma função aí no caso com n mais duas entradas, tá? Uma que dá variável independente, outra dá variável dependente, e depois de mais n derivadas, tá? Então é isso. Então, por exemplo, só dar um exemplo, na primeira, y' menos y igual a 0. Então, quem que seria f, né? F de x, y, y', isso daqui é y' menos y, tá? Observe, não está dependendo explicitamente de x, tá? Então, quando você escreve essa f igual a 0, então é y' menos y igual a 0, tá? Seria isso. Então, bem, então, geralmente a gente pode estar escrevendo essa f, né, para representar aí uma derivada de ordem n, tá? Ok? Bem, e aí a gente tem aqui agora a classificação em relação à linearidade. Então, basicamente, a gente vai estar olhando se a nossa equação ela é linear ou se ela não é linear, tá? Então, bem, a nossa equação ela vai ser dita linear, tá? Ela é dita linear, a nossa EDO ela é dita linear quando ela puder ser escrita dessa forma aqui, tá? Então, vamos lá. É uma expressão um pouco grande, né, a priori, mas vamos entender aqui. O que é que eu tenho? Bem, então, eu tenho aqui, ó, a n de x, tá?
a n menos 1 de x, a1, aí essa é uma soma, né? A1 de x, eu tenho aqui, ó, a0 de x, tá? E todos esses a's aí, né? O que é que você tem? Ele está dependendo somente de x, tá? E eles são os que a gente chama de coeficiente. Então, a gente tem uma série de somas e em cada parcela dessa, ele vai ter um coeficiente e esse coeficiente só depende de x, tá? E aí, a parte mais importante, né? A parte mais importante que tem aqui, porque senão não seria uma equação diferencial, que são as derivadas, tá? Ó. Então, a gente tem aqui as derivadas, tá? Então, a gente tem a derivada de ordem n, ordem n menos 1, isso vai caindo, chega aqui na derivada de ordem 1, e aqui, ó, derivada de ordem 0, tá? Que é y, ok? E aí, do lado direito, a gente tem esse termo aqui, que não está dependendo não está dependendo de derivadas, tá? É só uma função em x, que é a sua variável dependente. Então, você tem o que, né? Basicamente, ela vai ser uma equação linear, tá? A equação vai ser uma equação linear quando você tem essa expressão. Ela é uma série de somas, tá? E cada parcela ela vai estar envolvendo o quê? Um coeficiente, que depende somente de x, e as derivadas da sua variável dependente, tá? Então, a variável dependente é y, né? E todas as suas derivadas, elas são de primeiro grau, tá? O que é que eu digo que são de primeiro grau? É porque não aparece, tá? Não está aparecendo, por exemplo, as derivadas elevadas ao quadrado, tá? Derivadas elevadas ao cubo, ok? Então, os termos de derivadas, eles são todos de primeiro grau, tá? E os coeficientes, eles só dependem, tá? Ele depende apenas de x, ok? Os coeficientes são esses ANs, tá? São os AIs, botando assim, tá? São os AIs. Então, de novo, você tem o que, né? As derivadas são de primeiro grau. Grau não é ordem, tá? Não é ordem. As derivadas, elas serão todas de primeiro grau, ou seja, não tem um expoente. As derivadas não vão estar com um expoente, tá? Ou seja, não vou ter derivada de y ao quadrado, derivada de y ao cubo, não. Só vou ter as derivadas. Vão estar sendo multiplicadas por coeficientes, que são esses AIs aí, que eles só dependem da sua variável independente, no caso x, tá? Bem, vamos olhar aqui alguns exemplos e aí vai ficar mais claro, tá? Bem, certo. Então, vamos aqui nesse primeiro. E aí, né, quando essa DO ela não for linear, a gente diz que ela é não linear, né? Não teria um nome mais sugestivo. Bem, esse exemplo, o que a gente tem? Bem, observe. Vamos olhar o que a gente tem aqui na nossa variável dependente. Então, nossa variável dependente aqui é justamente y, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem e aqui derivada de ordem 0, ou seja, é simplesmente a função, tá? Observe, algum desses termos está elevado ao quadrado, elevado ao cubo? Não, todos eles têm grau 1, tá? Todos têm grau 1, ok. É uma das condições. A outra condição, qual é? Né? Vou mudar de cor até. Vou olhar os coeficientes, tá? Coeficiente desse daqui, quem é? Nem aparece. Então, porque na verdade é o número 1, tá? O número 1 aqui, tá? Certo? Então, nem aparece, é porque é o número 1. Caso muito simples. Então, aqui é o x ao quadrado, é o coeficiente, tá? E aqui é na verdade, tem só um sinal de menos, eu posso olhar como sendo menos 1,
tá? Então, esses coeficientes aí, eles só dependem de x? Sim, só depende de x, né? Não tem nenhum aí que esteja dependendo de y, tá? Dependendo de y ou algo assim. Ótimo. E aí, por último, né? Por último, eu tenho só aqui esse termo, né? Um termo que seria ali a nossa g, que é uma função apenas de x. Ótimo também, tá? Então, essa daqui, sim, tudo ok, é uma equação linear, tá? Tudo que envolve y ela vai ter grau 1, tá? Os coeficientes só dependem de x e a minha função g lá, que no caso é o cosseno, também só está dependendo de x. Ótimo. Vamos para a próxima, tá? Então aqui na próxima, o que a gente tem? A nossa variável dependente aqui é y, né? Em relação a quem está aparecendo derivadas. Aqui, ó. Então, vamos destacar o que a gente tem aqui de derivada. O que a gente tem de y, né? A gente tem isso e a gente tem isso daqui. Então, a gente tem essa derivada aí de ordem 3, tá? E aí a gente também tem uma derivada de ordem 1, ok? Então, a priori, só falando, né? Então, essa daqui é uma equação diferencial, só envolve derivadas ordinárias, então é uma EDO, né? Ela tem uma derivação de ordem 3, que é a maior, então ela é uma equação, uma EDO de ordem 3, e a gente vai verificar se ela é linear, tá? Só recordando aí as outras classificações que a gente fez. Então, bem, todos têm grau 1, os termos que a gente destacou? Sim, todos esses termos têm grau 1. Então, primeira condição verificada. Então, vamos olhar os coeficientes. Então, a gente tem esse coeficiente aqui, tá? Aqui a gente só tem o sinal de menos, então daria menos 1, né? O coeficiente. Então, ótimo. Esses coeficientes aí, só dependem de x? Sim, só dependem de x. Ótimo. E aqui, esse último termo, que fica desse lado aqui, só depende de x? Sim, só depende de x. Então, essa daqui também é a equação linear, tá? Vamos lá. Vamos olhar a nossa outra equação aqui. Essa equação aqui, eu vou só reescrever, tá? Vou dividir por dx. Então, vai ficar x dy dx mais y igual. Aí, quando... vai ficar, na verdade, a diferencial aqui, né? Fica a própria exponencial. Aí você tem o quê? Você tem o que eu tenho de y é isto e isto, tá? Aí, o que é que vai acontecer, tá? Todos têm grau 1? Sim, eles têm grau 1, tá? Então, primeira condição, tá ok. Vamos olhar os coeficientes. Coeficientes aqui, x, aqui só aparece um sinal de mais, ou seja, o coeficiente é 1. Então, a gente tem o quê? Que os coeficientes só dependem de x, ok também. O que apareceu aqui do lado direito só depende de x, sim, só depende de x. Então, essa também é a equação linear, tá bem? Ótimo. Agora, vamos olhar aqui, tá? Essas outras equações que a gente tem aqui do lado direito, ok? Essa, tá? Vamos olhar. Eu tenho y, linha, né? E eu tenho aqui y. Só que observe, o meu y está elevado ao quadrado, isso daqui tem ordem 2. Então, aqui, ó, já tem esse problema, tá? Então, eu encontrei que um dos termos aí em y, né, não é de primeiro grau, ele é de grau 2, né? Então, esse daqui não é linear, tá bem? Vamos olhar aqui essa outra equação. Nessa outra equação, ó, o que é que eu tenho aqui de derivadas, né? Eu tenho, ó, aqui, tenho aqui, tá? E aí, ó, se você olha
Agora, os coeficientes, tá? Você tem, ó, esse coeficiente aqui, que é justamente y, tá? Ele está dependendo de y. Então, só que os meus coeficientes, eles só podem depender de x. Então, esse caso aqui também não é uma equação linear, porque o meu coeficiente aí está dependendo de y, tá? Bem, vamos olhar aqui outra, tá? A gente tem aqui derivada, tá? Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho alguns problemas, tá? Primeiro dele, eu tenho uma derivada aqui que é de segundo grau, tá? Porque está elevada ao quadrado. Isso é um problema. Outro problema é que a minha função do lado direito aqui, ó, ela está dependendo de y. Então, por esses dois motivos, essa daqui é uma equação não linear, tá? Então, o que eu tenho do lado esquerdo é linear, o que eu tenho do lado direito é não linear, tá bem? Ótimo. Então, a gente viu aí a classificação por tipo, que são a EDO e EDP. A gente viu por grau, onde a gente olha o maior grau de derivação. E a gente viu por linearidade, que é não linear e linear, tá? Então, agora a gente precisa ver, né, o que seriam soluções. Então, bem, o que é uma solução de uma EDO, tá? Então, vai ser qualquer função. Então, observe, a gente está atrás de funções, tá? Soluções agora para a gente serão funções. Então, vai ser qualquer função definida em um intervalo. Então, a gente vai estar relacionando solução a um certo intervalo, tá? Então, vai ser uma função, tá? Definida em um intervalo, que quando substituída na EDO, tá? A gente vai se reduzir a uma identidade, tá? Então, você vai ter uma identidade verdadeira, tá? E aí, então, quando isso ocorrer, a gente diz que ela vai ser uma solução, tá? Para a equação, ou seja, para a EDO, no intervalo, tá? Então, é solução no intervalo. Ótimo. Então, nosso objetivo nesse curso, né, como eu já tinha dito, é a gente resolver, né? Ou seja, é a gente encontrar soluções para essas EDOs, tá bem? Então, e aí, uma função f, ela vai ser solução, né? Em outras palavras, uma função f, ela vai ser solução, né? De uma EDO, dessa forma aqui, ó. Então, a função f, ela é solução de uma EDO dessa forma, tá? Então, observe que aqui eu também estou usando aquela notação, né? Utilizando o númerozinho entre parênteses em cima para indicar a derivação. Então, uma função f, ela vai ser solução simplesmente quando eu coloco a minha função f, né, lá na expressão, ó, tá? E eu encontro a identidade, ou seja, eu encontro que isso daqui acaba sendo verdadeira no intervalo onde eu estou considerando, tá bem? A gente vai ver muitos exemplos e isso vai ficar mais claro. Na verdade, é bem simples, tá? Não é complicado não. Então, por exemplo, exemplo 1. Verifique que, aí você tem aqui a função, que é y igual a x à quarta dividido para 16, tá? Ela é solução para a equação não linear no intervalo menos infinito a mais infinito. Então, essa solução aqui, ela está definido em todo o intervalo menos infinito a mais infinito, ou seja, em toda a reta, tá? Então, o que é que você vai ter que verificar? Que ela satisfaz essa equação aqui. Então, para isso, o que é que você vai fazer, né? Você pode escrever aquilo ali dessa forma, tá? Menos x. Só passei para o outro lado, fiquei com sinal de menos. Então, o que é que você vai fazer? Já que você quer verificar que essa função aqui, ela é a solução da equação, ou nessa forma ou nessa, tanto faz, tá? Então, você vai precisar calcular a derivada. Então, quem é dy dx?
tá? dy dx, você vai usar aqui 4x3 sobre 16, né? Então, só uma observação, né? Que é fundamental que você lembre das regras de derivação, tá? Então, se você está enferrujado, então dá uma revisitada lá nas suas notas, no livro de cálculo 1, para que você consiga acompanhar melhor as aulas, tá? Então, só uma dica. Então, bem, então a derivada é isso, tá? Outra coisa que aparece ali é y elevado a meio, ou seja, y elevado a meio, tá? É a mesma coisa que raiz de y. Então, quando você tirar a raiz de y, na verdade é a raiz disso daqui. Então, fica o x ao quadrado, raiz de 16 é 4. Então, quando você jogar isso aqui, né? O que é que você vai ter? Derivada de y dy dx, você viu que era x3 sobre 4. Aí você tem menos x, tá? E aí, a raiz, o y elevado a meio, né? Você viu que era x2 sobre 4, tá? Então, seguinte, isso daqui é verdade, né? Então, isso daqui é uma identidade. Então, quando você faz x vezes x ao quadrado, fica x3. Então, isso daqui é verdade, porque você chega aqui, 0 é igual a 0, tá? Então, quando você pega a sua função e você calcula o que for necessário, ou raiz, ou a derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, e você substituir na expressão da sua equação, então você coloca lá, opera o que tem que operar. Se você chega numa identidade, ou seja, 0 igual a 0, ou em algo que você já sabe que é verdadeiro, tá? Então, porque ela vai ser solução, tá? Aí lhe resta verificar o intervalo. Como essa sua solução aqui, ela é definida em todo o intervalo, tá? Ela é definida aqui em menos infinito mais infinito, sem problema nenhum. Então, ela é definida no intervalo menos infinito a mais infinito e satisfaz a sua equação. Então, é porque essa função ela é solução no intervalo que você conseguiu definir, que é menos infinito mais infinito, tá? E aí, se você chega numa expressão diferente, por exemplo, se você substitui, você chega, de algum modo você chegou aqui na expressão 1 igual a 0. Isso não é verdade. Então, é porque o que você estava olhando não é solução, tá? Bem, vamos ver aqui outro exemplo. Então, você está considerando y igual a x exponencial de x, tá? E aí, você quer verificar que ela é solução no intervalo menos infinito mais infinito. Então, eu já sei que ela é definida aqui, né? Então, se ela já é definida aqui, ou seja, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, a função raiz, né? Função raiz, ela não é definida em toda a reta. Ela só é considerada na parte positiva, não tem raiz de número negativo, tá? Quando a gente está trabalhando em reais. Então, para essa função é só x exponencial de x. Então, ela está bem definida em toda a reta. Então, muito bem. Então, a minha função já está definida no intervalo que eu quero. Então, só basta eu verificar a minha equação, tá? Então, na minha equação aparece aqui, ó, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Então, eu vou calcular y' e tenho que calcular y duas linhas. Então, y' vai ser o quê? Então, eu vou utilizar o quê? Aqui, regra do produto. Derivo a primeira, que é x, tá? Então, vai dar 1. Derivo e repete a segunda. Mas, agora eu repito a primeira e derivo a segunda. Mas a derivada do exponencial é a própria exponencial, tá? Então, aí é a expressão da minha primeira derivada. Segunda derivada agora. Então, derivada da exponencial, ok. Mais a derivada da exponencial, mais a derivada de x exponencial de x.
É o que eu tinha acabado de calcular, né? Então, é exponencial de x mais x exponencial de x, tá? Ou seja, isso daqui é 2 vezes exponencial de x mais x exponencial de x, tá? Então, eu calculei primeira derivada e segunda derivada. E aí, agora eu venho aqui na minha equação, né? Minha equação é essa, ó. Então, eu vou substituir o que eu encontrei. Então, y duas linhas, quem é? 2 é x mais x exponencial de x, tá? Aí, menos 2 vezes, quem é y'? Eu encontrei que era exponencial de x mais x exponencial de x, tá? Mais y, quem é y? É x exponencial de x igual a zero. Será que isso é verdade? Será que é uma identidade verdadeira? Então, vamos lá. Então, eu vou ter 2 exponencial de x mais x exponencial de x. Aqui eu vou distribuir, né? Então, vai ficar menos 2 exponencial de x menos 2x exponencial de x mais x exponencial de x igual a zero, tá? Bem, o que é que a gente vai ter, tá? Ó, esse daqui já pode ser cancelado com esse daqui, tá? Quando você soma esse com esse, você fica com 2x exponencial de x. Então, você pode cancelar esse com esse. Então, você tem só que 0 é igual a zero. Ok. Então, você tem que, de fato, y igual a x exponencial de x é uma solução em todo o intervalo menos infinito mais infinito, tá? Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Note que, nesse exemplo e no anterior, se você toma y igual a zero, também é uma solução, tá? Também é uma solução. Então, y igual a zero é uma solução, tá? Essa é a solução nula. Então, a gente diz que, nesse caso, o nome é solução trivial, tá? De fato, é uma solução nula, por quê? Ou seja, de fato, y igual a zero, que é a função nula, ela é solução, né? Por quê? Então, se y é igual a zero, então a derivada dela é zero, a segunda derivada também é zero. Quando você coloca na expressão, né? Sua expressão é essa. Então, y duas linhas é zero, menos 2 vezes y', zero, mais y, que é zero. Então, do lado esquerdo dá zero, do lado direito zero, ok. Então, y igual a zero é uma solução, né? Então, é o que a gente chama de solução trivial, tá? Se você volta aqui, tá? No exemplo 1, e se você toma, vou fazer bem aqui, y igual a zero, também vai satisfazer sua equação. Por quê? dy dx, né? Também vai ser zero. Então, na sua expressão, ó, tá? Quando você substitui, você teria o que? dy dx é zero. Aqui ficaria x vezes 0 elevado a meio, tá? Do lado esquerdo é zero. Do lado direito ficaria x vezes 0, que é zero. Então, satisfaz a equação. E como a função y igual a zero está definida em toda a reta, então, ela também é solução dessa sua EDO, tá? Então, nesse caso, você já pode perceber o quê? Que você pode ter mais de uma solução, tá? Então, para a sua EDO, você pode ter mais de uma solução. Nesse caso, você tem aqui, no exemplo 2, a função y igual a x exponencial de x, e você já sabe também que a função y igual a zero são soluções, tá? Bem, vamos aqui agora ao exemplo 3, tá? Então, as seguintes EDOs, elas de primeira ordem não possuem solução, tá? Novamente, ó, só observando aqui antes de a gente tratar, por mais que você tenha esse 2 aqui é só grau, tá? Ordem mesmo em relação à sua derivada. Aqui, ó, você só tem uma derivação, tá? Só relembrando, ok? Bem, então, as suas EDOs,
elas não possuem solução, tá? Não possuem solução. Então, engraçado, né? No exemplo 1 e no exemplo 2, a gente encontrou lá pelo menos duas soluções para cada uma, né? E nessa, a gente tá sendo afirmado aí que não tem solução. Por quê, né? Bem, observe. Quando você pega dy, dx, né? Quando você pega você tem uma função, tá? Uma função y. Você deriva, ok? Você eleva ao quadrado. Então, quando você derivou, você encontrou uma função. Ótimo. Quando você eleva ao quadrado, isso fica uma função que só assume valores positivos, tá? Isso é maior ou igual que zero. Só que lá na sua expressão, ó, dy dx ao quadrado igual a mais 1 igual a zero, né? Se você passa esse menos 1 para o outro lado, então, na verdade, você pode escrever como sendo igual a menos 1, que é negativo, tá? Então, ou seja, como a derivada ela está ao quadrado, ela tem que ser maior ou igual que zero. Mas da sua equação, você está dizendo que a derivada ela é negativa, ela é menos 1. Então, por isso que você não tem solução, tá? Você não tem solução. Por um lado, a sua função teria que satisfazer duas coisas que se contrariam, tá? Então, não tem solução, essa é DO. Outra coisa, tá? Outra que também não tem solução seria essa daqui, né? Y' ao quadrado mais y à quarta mais 4 igual a zero. E o motivo é semelhante, tá? Por quê? Y', como está ao quadrado, é maior ou igual que zero. Y, como está à quarta, também é maior ou igual que zero. Ótimo. Só que quando você passa esse menos 4 aqui para o outro lado, então, y' ao quadrado mais y à quarta, isso daqui vai ser menos 4, que é negativo. Mas, por outro lado, você sabe que isso daqui, ó, teria que ser positivo, tá? Então, é um absurdo também, tá? Não tem como, tá? Então, essas EDOs aí, elas não têm solução, ok? Então, isso daqui é um exemplo que mostra que nem toda EDO possui solução, tá? Nem toda EDO possui necessariamente solução, tá? Então, a gente viu que tem algumas que não tem solução, tem outras que tem, pelo menos, não tem uma única, né? Tem mais de duas soluções, tá? Tem duas soluções, pelo menos, ok? Então, bem, e aí, aqui a gente vai falar de dois tipos. São soluções agora explícitas e soluções implícitas, tá? Bem, uma solução por uma EDO que pode ser escrita dessa forma, tá? É a forma mais convencional que a gente está acostumado, tá? Ela é dita que é uma solução explícita, tá? Então, por exemplo, a gente viu aí os exemplos 1 e 2, tá? Então, aqui, ó. Aqui, a gente tem uma solução explícita para essa EDO, tá? Solução explícita. Ela está da forma y igual uma função que depende de x, tá? Perfeito. Bem, aqui, da mesma forma, ó, a gente tem y igual, aí, do lado direito, a gente só tem x exponencial de x, ou seja, algo que só depende de x. Então, é y igual uma coisa de x, uma função de x. Então, ela é a solução dessa EDO, foi o que a gente viu, tá? Então, y igual a x exponencial de x é uma solução explícita da nossa EDO em questão, tá? Então, são aí exemplos, ok? Bem, e aí, quando que a gente tem uma solução implícita, tá? Uma solução implícita é quando você tem apenas uma relação, tá? Uma relação g de x e y igual a zero, tá? Então, ela vai ser dita aí que é uma solução implícita, tá?
de um EDO relacionada a um intervalo, sempre relacionada ao intervalo, se ela define, né, alguma solução explícita. Então, fica um pouco confuso, mas a gente vai ver com exemplo e vai ficar claro, tá? Então, bem. Então, vamos agora aqui ao nosso exemplo 4, onde a gente vai ver justamente essa questão de solução implícita, tá? Então, o intervalo aqui em questão, que a gente vai estar considerando, é justamente o intervalo menos 2, 2. E aí, a relação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Essa daqui é a relação, né? Que é o que a gente estava chamando de g. G igual a zero, né? Então, nesse caso aqui, é como se g de x e y fosse o x ao quadrado mais o y ao quadrado menos 4, tá? Então, se você toma essa relação aqui, então, isso daqui é justamente essa expressão, tá? Então, pronto. Então, para g de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, então você tem essa expressão aí, né? Tomando igual a zero. Então, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Essa é a sua relação, tá? Então, na verdade, vou só mudar de ordem aqui, tá? Ótimo. Então, só observando, né? Isso daqui, na verdade, se você escreve dessa forma, igual a 4, eu vou escrever como 2 ao quadrado. Isso daqui é a circunferência, tá? É a circunferência de raio 2, tá? Circunferência de raio 2, ok? Só observando. Certo, então você tem essa relação. Então, ela vai ser uma solução explícita dessa expressão? Bem, então, para ela ser uma solução explícita, o que é que você vai fazer, né? Você vai tentar isolar aí, né? Tentar encontrar de forma explícita uma expressão para y. Então, para y, o que é que eu vou fazer, né? Vou tentar isolar y. Então, o 4 vai para o outro lado. O x ao quadrado também. E aí eu vou tirar a raiz, tá? Quando eu tiro a raiz, fica mais ou menos. Tá? Então, na verdade, eu consigo explicitar de duas formas, né? Y igual a 4. E y igual, aí tem outra com sinal de menos, tá? Geometricamente, o que é que isso quer dizer, né? Aqui não tem que é só a raiz, é a parte de cima, tá? E a outra, que tem o sinal de menos, é a parte de baixo da minha circunferência, ok? Bem, então, com isso, agora, né, você conseguiu explicitar, só que observe o seguinte, né? Em qualquer um dos dois casos, o que que acontece? Você tem uma raiz ali, né? Você tem uma raiz. E o que está dentro da raiz, para fazer sentido, isso tem que ser maior ou igual que zero, tá? Então, de outro modo, né? Isso daqui, ó, x ao quadrado tem que ser menor ou igual que 4. Ou seja, x, né? Quando você tira a raiz, né? Então, o módulo de x tem que ser menor ou igual que 2, quando você tira a raiz, certo? Ou seja, o módulo de x tem que estar menor ou igual que 2. Então, é porque x tem que estar entre 2 e menos 2, que é justamente o intervalo que você está considerando ali, tá? Então, essas suas soluções você conseguiu explicitar, porém, somente para x pertencente ao seu intervalo. Poderia ser até fechado, tá? Então, é isso. Bem, então, dada a sua solução, dada a sua relação, você conseguiu explicitar uma expressão para y no intervalo menos 2, 2. Mas até agora você não fez nada em relação à sua equação diferencial, tá? Então, o que é que você vai ter que fazer?
você vai ter que verificar que o que você conseguiu explicitar satisfaz de fato a sua equação ainda, tá? Então, bem, então vamos deixar essa conta aqui de lado. Então, agora a gente vai pegar e olhar, né? Então, a gente vai olhar para uma expressão, a outra só muda por um sinal, tá? Então, isso daqui foi o que a gente conseguiu explicitar, tá? E aí, a gente vai ter que, por exemplo, na nossa equação diferencial, aparece a derivada de ordem 1. Então, a gente vai ter que calcular quem é dy dx, ok? Então, quando você vai calcular, né? É até interessante, eu gosto pelo menos de fazer isso, fica mais fácil, né? Olhar a raiz como sendo meio, tá? Quando eu derivo, né? O expoente cai aqui e eu vou subtrair 1, então vai ficar menos. Usando a regra da cadeia, tenho que derivar aqui dentro, então a derivada de 4 menos x ao quadrado, então vai ficar menos 2x, ok? Então, quando eu simplificar, né, esse 2 com esse 2, vai ficar um sinal de menos, ainda vai ficar o x, e aqui como está com o expoente negativo, né, eu posso escrever embaixo, então ficaria embaixo agora, 4 menos x ao quadrado elevado a meio, então vou voltar a colocar a raiz. Então, a derivada tem essa expressão, tá? Então, pronto, agora eu vou voltar ali para a minha equação diferencial, que é dy dx mais x sobre y igual a zero. Vou substituir aqui, né, o que eu encontrei e ver se eu tenho uma identidade. Então, bem, a da parte da derivada é justamente o que eu tenho aqui, tá? Mais x e a minha função y igual a zero. E de fato, né, aqui ó, só estão com sinal trocados. Do lado esquerdo então vai ficar zero e do lado direito vai ficar zero, tá? Ok? Então, aquela minha relação, ela é uma solução implícita, tá? Por quê? Que ela é uma solução implícita no intervalo menos 2, 2, porque daquela relação eu consegui extrair uma solução explícita naquele intervalo que satisfaz a minha EDO, tá? Se você verificar, né, o número 4 aqui, tá? Ele não influenciou em nada para você resolver a sua EDO, tá? Ele não influenciou em nada para você resolver sua EDO. Porém, se você troca, tá? Dependendo de qual número que você escolhe, então no caso aqui se fosse esse número fosse 1, não teria uma solução, você não consegue determinar uma solução. Por quê? Né? Porque na hora que você fosse tentar explicitar y, nesse caso aqui, o que aconteceria? Ficaria y, tá? Ao quadrado igual a menos 1 menos x ao quadrado. E na hora que você fosse tentar tirar a raiz, né? Por exemplo, no caso que fosse positivo, ainda tinha um caso negativo, ok? Aí, ó, dentro dessa raiz, isso só faz sentido se isso daí, né, for maior ou igual que zero. Só que você chega em uma contradição, isso é absurdo, né? Por quê? Porque você teria que x ao quadrado, tá? Estaria sendo menor do que menos 1. Como é que uma coisa ao quadrado, que é positiva, ela é menor que menos 1, né? Então, você não conseguiria explicitar, tá? Você não conseguiria explicitar uma solução nesse intervalo. Não faz sentido, tá? Então, aquele 4, ele está intimamente relacionado com o 2 ali, né? Que é onde você está conseguindo, com 2 que eu digo, o 2 daqui, tá?
porque esse 4i lhe diz onde que faz sentido você estar explicitando y, tá? E aí então ele muda o intervalo da sua solução, tá bem? Bem, e aqui a gente volta àquela questão de números de solução, tá? A gente já viu casos onde não tem solução e a gente viu casos onde tem duas soluções, tá bem? Mas, de forma geral, EDO, tá? Um EDO, geralmente, ela possui um número infinito de soluções, tá? Eu acho que por essa você não estava esperando agora, né? Então, uma EDO, geralmente, a gente já viu o caso onde não tem solução, tá? Então, geralmente, ela vai possuir infinitas soluções, ok? Então, bem, por exemplo, vamos aqui a um exemplo para vocês poderem acreditar, tá? Bem, eu vou considerar a função y igual a c sobre x mais 1, tá bem? Quem é c? C vai ser um número qualquer, por enquanto é uma constante que eu ainda não escolhi, tá bom? E aí eu vou estar trabalhando no intervalo 0 a mais infinito. Por que 0 a mais infinito? Porque se você olha, né, essa solução aí, y igual a c sobre x mais 1, esse meu x ele está justamente embaixo, tá? Ele está no denominador. E aí eu não posso considerar o zero, porque senão eu estaria dividindo por zero e eu tenho um problema para essa função no zero. Então, ou eu considero do zero a mais infinito, ou do menos infinito até o zero. Mas no zero eu não posso estar considerando, tá? Ótimo. Então, é esse o motivo de estar olhando no intervalo zero mais infinito. Então, essa função, ela vai ser solução da minha equação, tá? Então, na minha equação, tem-se uma derivada. Então, eu vou logo calcular aqui a derivada de y dx. Vai ser c, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar c. O x eu vou olhar como sendo x elevado a menos 1, tá? Eu acho que fica mais fácil na hora de você calcular a derivada, tá? Então aqui é só uma constante. A derivada de x elevado a menos 1, então desce o expoente, que no caso é menos 1, então vou ter o sinal de menos. E aí vai subtrair o 1 no expoente, então vai ficar agora menos 2. Derivada de 1 é 0, que no caso é constante, vai ficar menos cx ao quadrado, tá? Bem, a minha equação é essa, e x dy dx mais y igual a 1, tá? E aí, então, esse x aqui tá tão longe, né? Esse aqui, pronto. Então, aqui vou verificar agora, só substituir o que eu encontrei. X, então vai ficar aqui, multiplicando menos c sobre x ao quadrado, mais y, quem é y, né? Y vai ser c sobre x mais 1, tá? Igual a 1, ok? Então, bem, quando eu posso simplificar esse daqui com esse, tá? Então, vai ficar só menos c, e agora vai ficar só x, né? Já que cancelou, mas aqui vai ficar c sobre x mais 1 igual a 1. Como esse cancela com esse, aqui vai ficar só 1 igual a 1. Então, pronto. Então, essa equação, essa função, tá? Essa função, que é a função c sobre x mais 1, ela satisfaz a minha equação, tá? Foi o que eu acabei de verificar. E essa função também, ela está definida no intervalo que eu quero, que é o intervalo 0 a mais infinito. Então, com isso, eu tenho que essa função, ela é solução da minha EDO no intervalo 0 mais infinito, tá bem? Só que observe o seguinte, C aqui
é um número qualquer. Então, nesse caso, esse número C, ele não fez diferença. Então, para cada valor de C que eu escolho, eu tenho uma solução. Só que eu posso escolher C como qualquer número. Então, eu tenho infinitas possibilidades de escolher C. Então, eu tenho infinitas soluções. Para cada C que eu escolho, tem uma solução. Posso escolher de infinitos modos, então eu tenho infinitas soluções. Então, por exemplo, se eu escolho y igual a 1, então essa daqui é uma solução. Se eu escolho C para ser menos 2, então menos 2 sobre x mais 1 é uma solução. Está entendendo? Se eu escolho y igual a 0, então ficaria 0 sobre x, que dá 0, ficaria só o 1. Okay? Se eu escolho y para ser π, então π sobre x mais 1 também é uma solução. Tá? E, então, desse modo, como eu posso escolher C de qualquer modo como eu queira, então, e para cada C que eu escolho eu tenho uma solução, então eu vou ter infinitas soluções. Tá? Bem, então aqui ó, o que eu fiz foi olhar só os gráficos, tá? Então, para você ter uma ideia de como é essa solução e de como ela pode ser alterada conforme eu vou escolhendo o número C, tá? Então aqui ó, no primeiro caso eu escolhi um número negativo, tá? Escolhi um número negativo e aí ó, ele tem esse ramo aqui que seria no terceiro quadrante e no primeiro quadrante, tá? Não no primeiro quadrante, porque ele pula no quarto quadrante, que ele pula ali, tá? Bem, segundo e quarto quadrante, tá? Perdão. Então, ele está aqui e está aqui. Ele tem dois ramos, ok? Bem, só que, como a gente está considerando a parte de 0 a mais infinito, o que a gente está olhando é isso daqui, tá? Essa parte aqui, vou até colocar em rosa, tá? Se a gente estivesse considerando lá o intervalo menos infinito, 0, tá? A nossa solução mesmo é que está em verde. Bem, ok. Quando eu pego um valor positivo, então, por exemplo, quando eu pego um valor positivo, C igual a 5, o que acontece é isso, tá? Que ela já aparece nessa parte aqui, ok? E essa outra aqui, né? Como é a mesma situação, acontece quando eu estou pegando, considerando o intervalo menos infinito 0, tá? Aqui, ó, eu poderia também estar trabalhando no intervalo menos infinito 0, tá? Porque o problema é só no 0, então eu trabalho antes ou depois. Bem, aí a gente pode continuar alterando esses valores, e aí eu resolvi pegar aqui ó, um valor bem pertinho do 0, tá? Quando eu pego um valor bem pertinho do 0, ela quase que faz um canto aqui, tá? Ó, quase que faz um canto aqui, certo? Essa função. E aí, quando eu pego exatamente a 0, que foi o que a gente viu lá, né? Ó, essa função ela não tem mais problema nenhum, eu posso estar tomando ela, ó, sempre igual a 1, tá? Então é a função constante igual a 1, como a gente já tinha visto. Então, nesses casos, né, a gente está dizendo que a gente tem uma família de soluções, tá? Porque ela depende de C, então para cada C eu tenho uma solução, então na verdade eu tenho uma família de soluções, ou seja, é um conjunto, né? Conforme eu vario C, eu tenho uma solução diferente. Então eu tenho na verdade, não só uma, mas eu tenho uma família. A gente usa essa palavrinha, tá? É uma família de soluções. Então, quando eu tenho um conjunto de soluções. E essa família aí, no caso, ela apenas tem esse parâmetro C que eu posso estar escolhendo, que é da constante C, tá? Então, eu tenho esse... Aqui são só alguns representantes dessa família, tá? Bem, se você volta lá no seu exemplo 6, tá? Ó, seu exemplo 6, vamos lá. Exemplo 6, não, acho que... Aqui, no exemplo 2, né? Você tinha encontrado uma solução, que era a solução y igual a
x, né? Tá aqui, ó, y igual a x exponencial de x. Mas, e você tinha achado o outro que era y igual a zero. Mas, na verdade, ela possui infinitas soluções também, tá? Possui infinitas soluções. Ah, tá aqui, exemplo 2 mesmo. Infinitas soluções, a partir do momento que você coloca um c aqui na frente, tá? Então, a que a gente tinha encontrado antes é quando c era 1, tá? E a outra que a gente tinha encontrado é quando c era 0, tá? Que é quando c for 0, então essa solução aí, ela fica justamente, né, a solução nula, que é a solução trivial, tá bom? Então, aqui você tem também uma família de soluções lá para a sua equação diferencial do exemplo 2, tá? Então, lá também você tem infinitas soluções. Então, para cada C, você tem uma solução, tá? Aqui no exemplo 7, a gente tem, nesse exemplo aqui, a gente vai ter duas soluções, uma família de solução e depois a gente tem outra solução, tá bem? Que não é dada nessa família. Então, isso daqui, só olhando aqui, né? Isso daqui é o que a gente já falou ali no exemplo 6. Então, bem, uma pergunta que pode ser feita, né, é o seguinte. Então é o seguinte. Vamos pensar aqui no exemplo 6. No exemplo 2, qual era a DO que eu tinha lá? Só pescando aqui. Y duas linhas, né? Y duas linhas, menos 2y mais y. Então, aqui a EDO que eu tinha, né? É y duas linhas, menos 2. Essa daqui é a minha EDO, tá? Certo. Então, é o seguinte, aqui, quando eu escrevo y igual a c, x exponencial de x, aqui eu tenho infinitas soluções, tá? Então, infinitas soluções. Então, será que toda solução, né? Toda solução é escrita dessa forma para algum C, né? Será se isso acontece? É uma boa pergunta, né? Já que aqui é uma família, né? Aqui é uma família de infinitas soluções, você poderia esperar que todas as soluções da sua EDO seja escrita dessa forma, né? Então, que para algum C, só variando o C, você consiga todas as soluções. Mas, bem, esse exemplo 7, ele vem mostrar que não, né? Mesmo se você tiver uma família, né, você pode, às vezes, ter uma solução que não faz parte dessa família. Então, você tem uma família com infinitas e, mesmo assim, não cobre todas as possibilidades de solução, tá? É isso o que esse exemplo 7 vem mostrar pra gente, tá? Então, por exemplo, você tem ali. Então, primeiro vamos verificar y igual a c x a quarta. Então, você vai precisar calcular y', tá? Então, vai ficar c4x3 ou 4cx3, para ficar melhor escrito. Quando você vem na sua equação, né? E x, y' menos 4y igual a 0. Então, vai ficar x. Y' você acabou de dizer que é 4cx3 menos 4 y, quem é y, né? É x4 igual a 0. Então, aqui vai ficar 4c, x vezes x3 fica x4, menos 4c, x4 igual a 0. Então, esse vai cancelar com esse, 0 igual a 0, ok. Então, você tem que essa expressão aqui, ela satisfaz a sua equação diferencial. E também ela está definida, né, em todo R. Aqui, esse problema aqui, né, a gente está verificando que ela vai ser solução no intervalo menos infinito mais infinito. Então, sua solução, ela está assim, sem problema definido nesse espaço. E aí, né, sua função está definida nesse intervalo, satisfaz a equação, então, ela é uma solução em menos infinito mais infinito. Ok? E aí, você tem, na verdade, uma família, porque você tem essa constante aí que não foi determinada, tá?
E aí, você tem agora essa outra candidata, né? Essa candidata aqui, tá? Que ela não faz parte dessa família, tá? Não tem uma constante que você possa escolher, um valor de C, que você obtenha aquela função lá, né? Porque se você toma igual a 1 na parte para x positiva, ok, né? Mas na parte negativa, daria problema. Se você escolhe igual a menos 1, né? C igual a menos 1, nessa parte ficaria ok, mas nessa já daria problema, tá? Então não tem como você escolher uma constante que englobe essa solução aqui. De fato, essa solução aí, tá? Ela vai ser derivável, tá? Não vai ter problema. Ela está definida também no mesmo intervalo, menos infinito a mais infinito, tá? E ela vai ser também solução. Você pode verificar do mesmo modo na hora que você vai derivar, tá? Você só tem um trabalho a mais porque você tem que ver se você está derivando onde é positivo, onde é negativo e se onde você vai derivar se não é o zero. Você tem que separar nos casos, tá bom? Então, vou ter só que verificar o seguinte: se onde eu vou estar derivando, né? Porque eu faço a derivada ela é pontual. Então, se o ponto é negativo, então vamos fazer o seguinte: se o ponto é negativo, tá? Então, essa minha derivada aí, tá? Eu vou estar usando a expressão de y igual a menos x à quarta. Então, quando eu derivar, né? Y' vai ser menos 4x3. Quando eu jogar na expressão, vai ficar x vezes menos 4x3 menos 4 vezes a minha expressão da y igual a zero. Então, de fato, vai ficar menos 4x4 mais 4x4, que dá, esse cancela com esse, 0 igual a zero. O outro ponto, se x é positivo, tá? Então, y vai ser igual a x à quarta. Então, a minha derivada, y' vai ser igual a 4x3, tá? Quando eu jogar na expressão, vai ficar x, a derivada 4x3 menos 4, y, que é x4, igual a zero. Então, aqui vai ficar 4x4 menos 4x4 igual a zero, tá? Que dá 0 igual a zero, ok também, tá? Ok também. Se eu estou no ponto x igual a zero, então você pode, aí você teria que usar a definição de limite, e aí você olha aqui a derivada, né? Derivada de y no zero é zero, tá? A sua função no zero, você já sabe que é zero pela definição, porque no zero ficaria 0 à quarta, né? Que dá zero. Então, quando você olhar a sua expressão, vai ficar 0 vezes y, né? No zero menos 4y no zero. Então, ficaria 0 menos 4 vezes y no zero é zero. Então, ficaria 0 igual a zero, que também está ok. Certo? Então, ou seja, essa conta que a gente está fazendo desse lado aqui é verificando que essa função também é solução. Então, tanto essas daqui quanto essa, elas são soluções, tá? Aqui, no primeiro caso, eu tenho uma família, né? Aqui eu tenho uma família, certo? De soluções, que depende desse parâmetro C, mas mesmo sendo uma família aí infinita, não engloba todas as soluções possíveis. Então, eu tenho essa daqui, ó, que está por fora, tá? Então, aqui, por exemplo, quando você pega a sua família, que é y igual a c, x à quarta, né? São funções desse modo. Vai lembrando aí, de certo modo, parábolas, tá? Quando o c você toma valores positivos, essa concavidade ela vai ficando para cima, tá? E aí, conforme você vai tomando esse seu c maior, ela vai tomando esse comportamento, tá? Se o seu c ele vai ficando menor, ela vai encostando mais por aqui,
tá? Então aqui a gente fez o gráfico para C igual a 1. Se você passa a tomar C igual a valores negativos, então a concavidade ela vai ficar para baixo, tá? Então aqui no exemplo foi C igual a -1. Se você toma valores muito negativos, então ela começa a ficar mais por aqui, tá? E se você toma valores negativos, mas mais próximo de zero, ela vai meio que fazendo assim, tá? Ela vai ficando mais próximo do eixo X. E o caso claro, né? Quando você toma C igual a zero, então C igual a zero é a função nula, então C igual a zero é essa situação aqui, tá? Bem, e a outra função, que ela foi definida por partes, né? Ela é essa função aqui, ó, aqui. Ela é essa função aqui, que interessante, tá? Então essa função aqui, ó, ela é também a outra solução que a gente viu, né? E é claro que você não iria obter como uma função daquela família, tá? Aquela família ela só tem tipo de parábolas, tá? Mas de certa forma é como se você viesse aqui, tá? E quando chegasse no zero você começasse a acompanhar a outra solução, tá? É interessante isso, é como se você passasse para o outro ramo de solução, ok? Mas aí é só uma ideia. Bem, e para encerrar essa primeira aula, tá? Eu não vou entrar nessa parte, mas vou só citar aqui alguns dos modelos, né, físicos matemáticos, né, que envolvem equações diferenciais. São vários, aqui são alguns, tá? E para quem trabalha na área de física, né, tem até muito mais interesse do que quem é matemático, né? Pessoal, às vezes os matemáticos estão mais interessados em resolver puramente as equações diferenciais e às vezes há um público mais ligado às físicas estejam bastante interessados também nas suas aplicações. Então aqui eu vou citar, né, em algumas situações que se utiliza as equações diferenciais para tentar estudar esses fenômenos, tá? Então, por exemplo, corpos em queda livre, tá? Então, o comportamento, né, o movimento ali de um corpo em queda livre, ele pode ser descrito por uma equação diferencial, tá? Sistema de massa e mola, sistema de um pêndulo, né? Sistema de um pêndulo simples. Quando, por exemplo, quando está brincando de pular corda, né? O desenho que a corda faz também ele pode ser descrito por uma equação diferencial, tá? Circuito de séries, resfriamento de um corpo, tá? Cabos suspensos. Então, por exemplo, quando você olha na rua, né? Quando você olha na rua, você tem um poste e você tem ali o fio de eletricidade entre um poste e outro. Ele nunca vai estar totalmente esticado, de forma retilínea. Ele meio que tem um buchozinho ali, né? Ele tem uma curvinha. Então, aquela curva também pode ser descrita por uma equação diferencial, tá? Diluição, né? Então, você tem uma lagoa, por exemplo, e você tem algo que esteja poluindo. Então, essa diluição ela também pode ser descrita por equações diferenciais, né? Reações químicas também. Quando você tem a questão de dinâmica populacional, tá? Então, para você tentar estabelecer uma equação, né? Um bom modelo que descreva o crescimento populacional, tanto de pessoas quanto de animais, de vírus. Então, por exemplo, quando você vai estudar, tentar ver aquelas curvas de contágio de coronavírus, por exemplo, ali tem um estudo muito forte de equações diferenciais, tá? Deflexão de vigas também, tá? Que aí é também bastante aplicado já na parte mais de quem tem mais interesse com isso seria na parte de engenharia, ok? Então aqui são alguns das situações onde a gente está
onde está presente, né, equações diferenciais e sua teoria, tá bom? Então, por hoje era isso, tá? Obrigado pela atenção até aqui e até a nossa próxima aula.